A Rede de Escolas para a Educação Intercultural é uma iniciativa conjunta da AIMA, da Direção-Geral de Educação e da Fundação HK. É uma plataforma de trabalho e de aprendizagem cooperada de escolas que se comprometem com a educação intercultural, nas dimensões da cultura organizacional e governança, das aprendizagens e currículo e da relação com a comunidade. Contribui para o desenvolvimento dos profissionais de educação e das escolas, através de sessões de formação, reflexão e partilha de práticas interculturais, produção e partilha de recursos. Atualmente é constituída por 66 escolas-membro, representando 460 estabelecimentos de ensino dos 18 distritos de Portugal continental e ainda do distrito do Funchal, na Madeira. As curtas de inspiração são uma das dinâmicas promovidas pela Rede de Escolas para a Educação Intercultural. Contam com a participação de convidados que vêm partilhar projetos, investigação, ferramentas ou estratégias, visando promover a reflexão sobre temáticas associadas à educação intercultural, motivar e inspirar as comunidades educativas. Por forma a serem partilhadas com um público mais amplo, as curtas são gravadas e editadas de forma a preservar os diálogos contextualizados nessa participação, bem como a reserva de imagem dos participantes. Esta curta tem como tema a participação. É dinamizada por dois colegas da Fundação HK, a Sofia Peixoto e o João Queiroz. A Sofia é professora de Mediação Intercultural e Técnico de Desenvolvimento Comunitário da Fundação HK, é apaixonada por viagens e louca por chocolate preto. O João é licenciado em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica Portuguesa, onde foi docente. Coordena o planeamento estratégico e de escala do Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano de Capacidade da Fundação HK. Obrigada, colegas, por estarem aqui. Obviamente que é muito bom estar aqui. Estar aqui podemos partilhar de alguma maneira aquela que é também a nossa experiência nesta área e é sempre gratificante poder partilhar. Não, então bora lá. Olha, então agora vamos pedir para vocês imaginarem que é domingo, ok? E é domingo à tarde e vocês estão em casa, ok? E estão a ler um livro, calmamente, tranquilas e tranquilos. Estão a fazer uma soneca, ok? Estão mesmo relaxados, mesmo com aquela sensação de estar a aproveitar no relaxe os últimos minutos da semana. Estão a ver uma série na Netflix. Estão a fazer qualquer coisa interessante com as crianças, não é? Num ambiente de paz, na boa. E, de repente, alguém bate à porta. Ok? E vocês, pronto, lá se levantam do sofá, vão até à porta. E, primeira pergunta, vocês saem para a rua, não é? Portanto, estão naquele momento tranquilo, da paz, só vos apetece mesmo estar a namorar com o sofá. Vocês saem para a rua se for com quem? Portanto, que pessoa ou pessoas vos fariam sair de casa nesse domingo à tarde, nessa tarde relaxante? E aqui podem ligar os micros e partilhar. Penso que com qualquer amigo sairia. Ok, boa. Então, com amigos. Com amigos. Qualquer amigo, não é? Familiar Não e somos qualquer amigo. esquisitos. Familiar ou amigo. Boa. Familiar. Eu Sim, sairia, familiar, sim. Sofia, eu sairia comigo própria, sem problema nenhum. Ok. Mas tinhas tu batido à tua própria porta, portanto. Era. Batia à porta, eu sentia e saía. Acho que é importante uma forma de participação, como dizia o Queiroz muito bem, este nós próprios. Ok. Aqui Então, na chat com famílias e amigos e só com os meus netos. só com os meus netos, Boa. que bonito. Eu vou brincar com isto e dizer uma coisa que eu acho pertinente, que é preciso sair da sua própria frente para participar, às vezes. Sai da tua frente para participar. É um bom... Sim. Eu não saía, ficava em casa com o sofá. Ok, então, quem é que Com um está a falar? Como é vizinho. que se chama? Com o sofá.
Está no sofá, mas como é que se chama? A Catarina Vieira. Catarina, Catarina não, desculpem, é Vieira. que eu só vejo o ecrã, não vejo as pessoas a participar. Então, Catarina, está no sofá, dificilmente, pelos vistos, alguém, quem quer que seja, fala sair, mas Só- assim no limite, um motivo que a faria sair de casa. Tipo, qual era o motivo, o único motivo que a faria sair de casa? As minhas filhas. Alguma coisa com as minhas filhas. Alguma coisa com as filhas, ok. Aqui no chat também, com os filhos, com os amigos, com uma pessoa desafiadora. Ok. Também. E qual era o desafio que podiam colocar para nós sairmos de casa? Porque podem ser amigos e nós, opá, olha, hoje não me apetece. O que é que os amigos teriam de dizer? Qual poderia ser o motivo ou a razão que nos faria sair de casa? Alguém quisesse a minha companhia também. Ou alguém que precisasse de ajuda. Ok. Por exemplo, um furo Certo. ou qualquer coisa. Situação urgente, pedido de ajuda, para ajudar os filhos ou pais, almoçar fora. Ok. Portanto, desde... Força. Alguém que não visse há muito tempo mesmo. Ok, matar saudades. Conversar apenas. Ok. Então, Passear a basicamente, filha. por passeio, por diversão, para ajudar alguém, com os filhos, netos, familiares em geral ou amigos, não é? Nós conseguimos identificar aqui o que para nós também é basilar na participação. E principalmente nisto mobilizar pessoas, ou seja, quando nós chamamos pessoas a participar, quem quer que sejam, há aqui 3 premissas que para nós são muito importantes e que partem logo da nossa experiência. Claro que há exceções, mas mobilizamos quando temos uma relação de confiança e por isso é que para sair, para fazer qualquer coisa, nós em primeira instância vamos com quem conhecemos e quem gostamos. Portanto, muitas vezes acontecia, por exemplo, eu poder estar a mobilizar pessoas para uma atividade e de repente as pessoas não apareciam e eu ficava, fogo, então mas isto não é interessante, não. As pessoas não sabiam para o que iam porque não me conheciam, portanto eu tinha de arranjar outra pessoa que fosse de confiança para fazer parelha comigo nesse movimento. Depois, o motivo pelo qual eu estou a chamar as pessoas, e nós chamamos as pessoas, não é? E aqui estamos a falar das pessoas com quem trabalhamos, que podem ser alunos, que podem ser outros professores, que podem ser moradores, tem de haver um interesse, não é? Nós saímos, mesmo que seja para ajudar alguém, porque nos motiva a ajudar essas pessoas, porque temos interesse em que a pessoa esteja bem. Portanto, se de repente até fosse um amigo e dissesse, olha, bora ali a uma assembleia comunitária, pá, meu caro, é domingo, eu amanhã vou trabalhar, não é? Portanto, ou seja, aquilo que nós queremos que as pessoas participem, não é? Ou para aquilo que nós queremos que as pessoas participem, tem de ter algum interesse para elas. E depois tem de haver sempre alguma consequência. Ou seja, a participação, e isto também é importante, não é algo que possa ser só, olha, eu vou ali, vão-me ouvir ou eu vou falar e pronto. Todas as atividades que nós desenhamos, em que queremos realmente que as pessoas participem, alguma coisa acontece. E alguma coisa acontece é, eu conheci pessoas novas, eu senti-me bem onde eu estava, a minha ideia foi para outro lugar, eu fui lá com 3 ideias, saí de lá com 10, portanto, há uma consequência neste processo. E é isto também que gera confiança e motivação para as pessoas quando vamos chamar novamente à participação para efetivamente participarem. E, portanto, levando com muitos nãos, ok? E com muitos erros, nós fomos chegando a estas conclusões de que efetivamente, se não tivermos presentes estas 3 bases, dificilmente mobilizamos pessoas. E por outro lado, quando nós queremos mobilizar, nós temos um trabalho de bastidores importante e fizemos um exercício também com alguns professores, por exemplo, relativamente ao dia de acolhimento do aluno. Como é que nós mobilizamos a comunidade escolar para o dia do acolhimento do aluno? E isto implica, efetivamente, nós termos um tempinho para pensar, primeiro, com quem é que eu vou planear esta mobilização. Ou seja, se eu quero chamar alunos, se calhar importa eu ter uns alunos na minha equipa para pensar nisto.
porque é difícil haver alguém melhor do que um aluno que saiba o que é que os outros gostam. Não é? Como se eu quiser mobilizar professores, convém e importa eu ter professores na minha equipa. Portanto, as pessoas que eu quero chamar são aquelas que melhor sabem como as cativar. E depois, quais são os destinatários, não é? Portanto, dessa atividade, onde é que eles estão, onde é que eu os posso chamar? Se calhar não me basta colocar um flyer num sítio, eu tenho de ir ao sítio onde as pessoas socializam, e aqui podemos estar a falar em contexto escolar ou não. Quem são as pessoas de referência? Portanto, há alguém que eu saiba que se eu falar com essa pessoa vai falar com 50? Quem são os parceiros que eu posso envolver nisto, não é? Que me podem ajudar a chamar as pessoas para a atividade. E depois, a parte dos materiais. Quais são as mensagens-chave, não é? Quando nós criamos algum tipo de cartaz, e nós às vezes queremos fazê-lo de uma forma muito rápida, não estamos a conseguir passar a mensagem, não é? Não estamos a escolher a imagem mais atrativa, não estamos a escolher o som. Por exemplo, nós trabalhamos muito com jovens e o som que se coloca no post do Insta não pode ser um som qualquer, ou seja, para cativar tem de ser um som do interesse dos destinatários. Imaginem, fazermos um cartaz para professores que tem o Papillon, que é um jovem brutal português que canta hip-hop, mas se calhar muitos professores, no caso, não ouvem, porque é uma música que os mais jovens é que ouvem, mas se eu meter os Queen, se calhar vai ser outro chamariz, e portanto nós temos de pensar nestas coisas, bem como onde é que nós distribuímos a informação e depois em que atividades é que nós podemos participar. Imaginem, eu sei que a junta de freguesia vai fazer uma festa no dia X, eu vou lá divulgar essa atividade. Eu sei que a escola vai organizar uma assembleia, eu vou lá divulgar essa atividade. Ou então eu vou organizar um momento qualquer no recreio, eu vou meter uma música, vamos fazer um esquema de dança para divulgar aquilo que vai acontecer. E, portanto, muitas vezes nós não dedicamos, e contra mim falo também, não dedicamos o tempo necessário a planear esta mobilização e é muito fácil não termos as pessoas envolvidas também por aqui. João, entretanto, se houver questões, por favor, vão lançando. Ok. Considerando estas dimensões da mobilização, este triângulo também ajuda-nos a perceber alguns pré-requisitos que é fundamental para que determinado tipo de ação aconteça. Logo à cabeça, acho que é preciso haver um desafio. Qualquer coisa que no contexto onde eu me encontro me coloca um desafio. Pode ser uma necessidade, o que seja, mas qualquer coisa que me impele a agir, que me move para um determinado movimento. Tendo esta inquietação, identifico o tema ou o assunto e vou perceber que pessoas é que se gravitam à volta deste assunto. Um pouco como a Sofia acabou de descrever em alguns aspectos da mobilização. Portanto, com quem é que eu vou conversar? Com quem é que eu vou emparceirar? E depois olhar face ao desafio e às pessoas que, entretanto, encontro com a mesma vontade, vão ter que olhar para a capacidade de executar. Portanto, isto implica pensar nos recursos próprios de quem está envolvido no processo, os passos que eu tenho para fazer as coisas acontecer, o tempo também é importante, porque as disponibilidades são importantes. E considerando estes diferentes aspectos, olhando isto da perspectiva da participação, é preciso também considerar estes pré-requisitos para que as coisas possam funcionar. No fundo, quais são as condições ótimas que eu posso verificar, considerando o desafio, a conexão e depois a capacidade para executar. Assim, Sofia, seguir. Uma questão fundamental. Espera, antes das condições, 2 toques atrás, ok. Uma questão fundamental é a criação de um espaço seguro. Ou seja, todos nós, independentemente
do papel ou da função ou idade que tenhamos, em espaços em que somos convidados à participação, ela é tão mais efetiva quanto mais seguro esse espaço é. E desde logo há duas premissas fundamentais, e já falamos nelas. Portanto, a primeira condição é quem facilita, não é? Tem que praticar e exercer a escuta ativa. E esta ideia de que o facilitador não opina, não influencia, não critica, não constrange, dá voz e escuta. Ou seja, tendo isto como premissa, algumas das condições de partida para a efetivação desta... Dar voz é uma expressão, dar voz é uma expressão autoritária, diz alguém, talvez tornar audível o outro. O objetivo é esse. Obrigado. Condições Posso partilhar aqui uma... Claro. Ou seja, este termo do espaço seguro é um termo muito giro, porque também não é subjetivo, ou seja, eu acho que nós entendemos genericamente o que é, mas o meu espaço seguro não tem de ser o espaço seguro do outro. E nós tivemos imensas experiências e temos, em que estávamos a trabalhar com jovens, como estava a referir, que socializavam imenso tempo na rua, portanto, a rua, a esquina, as escadinhas são a sua sala de estar, portanto, não estão em casa, estão a socializar na rua, e nós íamos muitas vezes chamá-los para participar, não é? E dar as ideias e iniciar projetos no espaço comunitário, onde havia uma mesa, onde havia cadeiras, onde o espaço era seguro, não é? Portanto, estávamos confortáveis, não estávamos ao ar livre, mas efetivamente o espaço seguro para este grupo de jovens, ou estes grupos que trabalhamos, é a rua. E, portanto, como é que nós conseguimos identificar estes lugares e também nos adaptar, não é? Porque naturalmente para mim no início estar na rua era super mais confuso do que estar numa sala. E como é que nós conseguimos encontrar este denominador comum e que começou por ser muitas assembleias na rua, entretanto algumas no espaço, mas haver este equilíbrio, não é? Onde é que nós promovemos estes momentos e de que forma é que dispomos a sala ou estas condições todas, não é? Portanto, só partilhar que o espaço seguro, que temos de perceber qual é o espaço seguro para as pessoas que nós queremos que participem. Sim, tem várias componentes, não é? Portanto, assegurar um espaço seguro e inclusivo para que quem quer que seja expresse os seus pontos de vista. Isto implica que nós solicitarmos ativamente esses pontos de vista junto dos públicos com quem nós estamos a facilitar determinados momentos, onde cada um de nós tem que sentir que se expressa livremente e tem que também sentir que foram dados espaços, criados os meios e o tempo para a participação ao ritmo de cada um. Voltando à questão da arrumação dos espaços, por exemplo, sairmos do contexto em que estamos arrumados em carteiras e dispor uma sala, cadeiras em U, onde todos nos vemos e onde todos podemos, ao conversar e ao expressar as nossas opiniões, nos possam ver e nós possamos ver toda a audiência. Portanto, isto é uma forma, por exemplo, de criar um espaço mais confortável, mais inclusivo, mudando a disposição de uma sala. Outra questão importante nestes processos participativos e quando eles querem sugerir mudança, inclusão, é providenciar informação que é apropriada e facilitar a expressão, a perspectiva de cada um dos intervenientes. Sofia? Pode, sim, só para trás, só para... Ai, desculpa. Só para uma ideia mais, o que é isto de dar informação, portanto, é que quem está a assistir ou está envolvido, ou a quem foi chamado para estes processos participativos, possam receber toda a informação que é necessária para que as pessoas possam formar a sua opinião. Portanto, entregar toda a informação que está em cima da mesa para que, em consciência, as pessoas possam
ter um leque diversificado de opções. Uma questão importante também, a participação também pode significar não participar. O Amadeu brincava há pouco com as questões do silêncio, é um bocadinho isto, portanto, e muitas vezes o silêncio até é mais audível do que qualquer palavra, mas aqui é no sentido de, se a pessoa não quiser participar, obviamente não tem que participar. E que também temos que dar diversas formas através das quais as pessoas se possam expressar. Enfim, se calhar um público, por exemplo, menos letrado, podermos usar desenhos ou símbolos ou imagens, se eventualmente temos alguém que seja invisual ou que ou um surdo-mudo, por exemplo, como é que nós acautelamos também não só como essa pessoa recebe a informação, mas também como ela pode expressá-la. Sim, Sofia. Outra questão é assegurar as diferentes perspectivas que são comunicadas, que portanto, as pessoas em presença comunicam e quem tem a responsabilidade de as ouvir. Portanto, não só ter a preocupação de levar as perspectivas dos intervenientes junto de quem tem essa responsabilidade de ouvir, mas que também que eles possam saber a quem estão a comunicar as suas perspectivas. Portanto, é dizer, isto vai servir para isto e estas são as pessoas que vão ouvir aquilo que são as vossas perspectivas. E têm que identificar quais são as pessoas, os órgãos ou as entidades que têm poder para tomar decisão. Isto é um aspecto importante para criar não só um espaço seguro, mas também para alimentar a participação de cada indivíduo. Portanto, as minhas informações servem para quê? Junto de quem que tem essa capacidade de decidir. E isto implica necessariamente o aspecto a seguir, e que é que os intervenientes possam sentir que as suas perspectivas são seriamente tidas em consideração e, mais importante, que têm consequência. Porque aquilo que nós fazemos quando evocamos alguém à participação e para intervir sobre uma determinada necessidade ou problema, tem que ser consequente aquilo que nós pedimos e, portanto, tem que haver resultado de uma ação que saia de todo este processo em que escutamos outras pessoas para se envolverem nas soluções. E, portanto, as pessoas têm que ter a noção de que as suas perspectivas são consideradas por quem tem o poder de decidir e que se explicam quais são esses procedimentos e, portanto, como é que essa informação chega onde tem que chegar e que, ao mesmo tempo, haja um momento em que os intervenientes recebam o feedback da tomada de decisão e com a explicação da mesma. Ok? Seja como for, estas condições, apesar destas termos na nossa cabeça estas condições de partida, é sempre útil e pedagógico com um grupo, nós sentarmos o grupo e pedirmos ao grupo que identifique aquilo que é, o que é que neste espaço onde estamos, o que é que o torna seguro. Okay? Portanto, e definimos, identificamos com as pessoas o que é o espaço seguro para mim, neste dia que aqui estou, ou neste tempo que aqui vou passar, o que é um espaço seguro para cada um de vós. E, portanto, independentemente de termos no nosso pensamento do que deve ser um espaço seguro, estas condições de partida, é sempre útil e pedagógico a perguntar junto dos intervenientes o que é para si, neste espaço, a segurança. Ok? Agora, passa a Sofia novamente. Então, vamos fechar aqui a nossa partilha para depois abrir também o debate em grupo com uma metodologia
que tem como nome Projeto de Inovação Comunitária, e a partir daqui vamos utilizar sempre a expressão PIC quando nos estamos a referir. E basicamente, um projeto de inovação comunitária é um projeto que é desenhado pelas pessoas, que podem ser crianças, jovens, séniores, famílias, portanto há experiências na Fundação HK, alunos muito diversas, e basicamente é este grupo de pessoas que lidera esta solução. E isto puxa pela participação, no caso da comunidade, em que os próprios veem, consoante as suas percepções e condições, qual é que é o plano, qual é que é a prioridade e quais são os papéis que querem assumir neste projeto. No início da Fundação HK, nós acompanhávamos um grupo para a elaboração de um PIC, de um projeto de inovação comunitária, e entretanto, que é a partilha que vamos fazer a seguir, começámos a perceber, e aqui por inspiração da Mónica Mascarenhas, como é que seria disputar um processo em que vários grupos de pessoas em simultâneo estão a desenhar projetos, ok? E como é que nós conseguimos que estes diferentes grupos interajam entre si, partilhem recursos, partilhem opiniões e desenhem uma mudança muito mais complementar do que se for apenas um. E, basicamente, este projeto, não é, começa pela criação de uma ideia. Esta ideia parte do quê? Parte de duas dimensões diferentes. Por um lado, nesta reflexão sobre o que é importante para a comunidade, para a escola, o que é que faz falta. E nós iniciamos isto com o que chamamos de diagnósticos participativos, que basicamente é levantar estas questões junto da comunidade para que se estabilize aqui, ok, quais são as principais necessidades e vontades. Ou seja, o que é que pode ter impacto no coletivo. Depois, este grupo de pessoas, não é, que nós chamamos o grupo de proponentes, gosta e sabe fazer coisas. E isto aqui é uma certeza que nós sempre temos. E por isso, aliamos estas duas dimensões, o que é que o grupo gosta e sabe fazer e o que é importante para a comunidade, para gerar esta ideia. Dando-vos um exemplo, imaginem um território onde havia muita falta de atividades para crianças e jovens, ou seja, a nível da ocupação, que nunca experimentavam nada novo e nunca saíam da sua zona de conforto, portanto tinham uma rotina muito idêntica. E este grupo de jovens que vivia neste bairro gostava muito de dançar. E, portanto, a ideia que criaram através deste processo foi um projeto artístico de dança em que basicamente fomos para fora com crianças e jovens de bairros diferentes fazer uma residência, que é isto de irmos para fora durante alguns dias para haver workshops diários de dança e um produto que foi um videoclipe. Este processo, seja de planeamento do que é que se ia lá passar, a contactos com parceiros, a mobilização de recursos, a conversa com os outros jovens, isto foi feito pelo grupo de proponentes, que foi este grupo de jovens, ok? Portanto, nós fazemos um apoio, mas quem lidera são os próprios. Esta metodologia foi também, por exemplo, implementada no agrupamento de escolas Leal da Câmara, ou seja, houve diferentes alunos a desenhar piques, e uma das questões muito presentes para estes alunos era o bullying. E, portanto, o que eles quiseram organizar foi conversas entre os próprios e convidados sobre esta temática. E é aqui que há um apoio para este plano, não é? Para se perceber como é que isto pode acontecer, mas isto é liderado pelos próprios. Portanto, a ideia, a vontade sai dos alunos e eles têm o suporte necessário para fazer acontecer. Naturalmente, e pegando naquilo que o João estava a partilhar, que é isto do papel do facilitador, há um controle gigante que nós temos de ter, porque nós temos sempre ideias geniais, ou pelo menos eu falo de mim. Acho que tenho uma ideia super boa e tenho muito de me controlar, porque o meu papel ali é fazer perguntas, não é tanto dar respostas. E por isso vocês têm ferramentas também que ajudam a isto. Isto é um formulário, ou seja, é através de instrumentos desta natureza que os jovens, os alunos no caso, começam a desenhar o seu projeto e, portanto, há diferentes modelos
mas partilhar convosco que já há uma série de ferramentas que nos possibilitam trabalhar nesta metodologia. E aqui é um exemplo em que está a ser dada esta formação de PICs, em que, como nós já fizemos isto uma primeira vez, já são jovens a dar esta formação a outros jovens, numa linguagem muito mais próxima, numa dinâmica super interessante, não é? Numa parceria imensa. E isto são processos por si só também formativos. E, portanto, trouxemos esta informação só para vocês terem um bocado de ideia que aqui nós estamos a falar de 14 horas de formação, que culmina com este PIC, estes formulários preenchidos e o projeto pronto para acontecer, e que também são pretextos e processos onde se trabalham diferentes competências, não só interpessoais, como da própria participação, do papel do animador comunitário. Portanto, dependendo do contexto onde isto é trabalhado, isto são momentos de grande crescimento que vai para além da construção de um projeto. E isto depois tem vários formatos e achámos interessante, porque isto também, há semelhança, como vocês, alguns devem conhecer, dos orçamentos participativos, não é? E, portanto, lançámos este concurso de projetos que se chamou Juntos Construímos Comunidade, e basicamente houve diferentes grupos de moradores a querer apresentar propostas, e aqui é o acompanhamento a grupos, em que se preenche o formulário, se vai fazer mais perguntas, se reflete sobre o plano, sobre o impacto, e o grupo organizador, que tinha elementos da comunidade a participar, moradores, decidiu que, das várias ideias que foram colocadas, as vencedoras seriam por votação, e por votação das próprias pessoas residentes ou trabalhadoras naquele bairro. E, portanto, foram colocados boletins em vários cafés, como vocês veem aqui, em várias associações de base local. Foi disponibilizado um número de telemóvel em que as pessoas podiam enviar mensagem ou telefonar, ou seja, tentar ter aqui também várias formas de participação para garantir que toda a gente pode participar, e o Facebook, que na altura era a plataforma mais usada, para votarem no projeto. Portanto, havia a explicação dos projetos e as pessoas podiam votar. Basicamente, o PIC em 10 passos baseia-se aqui também na própria metodologia de projeto, em que se pensa a atividade, forma-se a equipa, há esta estrutura, há a questão do orçamento, mesmo quando pode não ser preciso, porque a escola tem os cadernos e tem as canetas e tem o projetor. Nós fazemos questão de passar por esta etapa para que os jovens entendam que, mesmo não estando a gastar dinheiro diretamente, que ele está a ser gasto por alguém, não é? Por algum parceiro, por alguma entidade. E, portanto, tentamos sempre também esta mobilização de recursos, mesmo que tenhamos garantido o lanche, não é? Portanto, haver este exercício de se enviar um e-mail, de se ter a reunião, porque isto acaba por ser uma experiência relevante também para outros percursos de vida. Esta questão de comunicar, divulgar, organizar o próprio dia da atividade, o fazer acontecer, e também esta parte relevante que é agradecer, divulgar os resultados. Pronto, e a própria avaliação da atividade. E, portanto, de forma simples, é esta a metodologia que usamos em vários contextos, como estávamos a referir, e que é muito adaptável